Observamos em Provérbios 29:4 o seguinte, diz assim: quando o governo é justo, então o país ele tem segurança, mas quando o governo ele começa a cobrar impostos demasiadamente, a nação então acaba em completa desgraça. O que o versículo realmente diz, o que este provérbio ele diz na sua sabedoria, na sua prática, não é uma promessa divina, não, mas é a sabedoria, é um princípio geral sobre como o governo afeta a estabilidade de uma nação. E é o que a gente tem acompanhado no nosso Brasil. Porque, meu querido, quando o governo ele é justo, o país, a nação, ela é tomada de uma segurança. O governo justo, nesse texto de Provérbios, significa você, presidente, você, governador, enfim, requer de vocês, governantes, governar esse país com retidão, com honestidade, governar esse país com equilíbrio e principalmente governá-lo com respeito às leis, à Constituição, porque quando vocês, governantes, agem com justiça, então o povo se sente seguro, a economia do país funciona, a confiança do povo brasileiro começa a existir, o país começa a prosperar. E eu te afirmo que tudo isso inclui leis justas, combates à corrupção, a proteção dos direitos ou do direito do povo brasileiro e dizer não à exploração, à escravidão do povo. Mas quando você, governo, começa a cobrar impostos demais, então a nação acaba, como disse a palavra, acaba em desgraça. O texto de Provérbios, na sua originalidade, em hebraico, ele diz o seguinte: o imposto é multar excessivamente, é você exigir contribuições pesadíssimas, injustas e até opressoras. Nós não estamos falando contra o imposto em si. Por sinal, a Bíblia ela reconhece a necessidade dos impostos. Até o Senhor Jesus, ele foi justo quando ele reconheceu isso. Quando os fariseus, os líderes religiosos daquela época, tentaram armar uma cilada para o próprio Senhor Jesus, quando lhe fizeram uma pergunta se era lícito pagar impostos a César. E o Senhor Jesus, na sua sabedoria, ele respondeu: olha, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus dá o que é de Deus. O que nós estamos aqui falando, comentando, é sobre os impostos excessivos que tem aí, os impostos abusivos para cobrir rombos, os impostos opressores sobre todo o povo. Porque quando o Estado ele toma demais do povo, então, ou seja, por impostos altos, por corrupções, ou até por uma má gestão, que é o que está acontecendo, então o resultado, logicamente, será o empobrecimento, o descontentamento de uma nação tão sofrida. E isso provocará a instabilidade e até, eventualmente, um colapso, ou seja, uma desgraça em toda a economia, em toda a nação. Se a gente observar o contexto bíblico, no livro de Provérbios, que logicamente foi ali escrito pelo rei Salomão, que foi o rei de Israel, ele sabia muito bem como que um rei podia enriquecer o país ou então destruí-lo com maus impostos, com opressão. Vamos observar uma coisa, os capítulos 28 e 29 de Provérbios, a gente observa ali uma série de provérbios sobre o governo, sobre a própria justiça, sobre as lideranças. Então, meu querido, a aplicação prática de tudo isso hoje, esse versículo, ele é muito bem citado aqui para o Brasil, porque parece que ele descreve a realidade do nosso país, a realidade do nosso povo, com cargas excessivas, cargas tributárias altíssimas. Então, inclusive até uma das maiores das nações do mundo. E a gente vê que o nível de serviços prestados é zero.
É muita burocracia, corrupção. É a sensação de que o governo cobra demais e entrega muito pouco. É isso que a gente percebe. Meu amado, um governo justo, ele com certeza vai gerar estabilidade, ele vai gerar prosperidade, ele vai gerar segurança. Ao passo que esse governo que a gente vê é só exploração, explora o cidadão através desses impostos excessivos, são gastos completamente descontrolados, muita corrupção nos setores públicos. Você viu aí o caso do INSS. E isso, com certeza, leva o nosso país a um enfraquecimento e à destruição dos valores humanos. O versículo de Provérbios, ele critica mais ainda o excesso e a injustiça do que o próprio tamanho do Estado em si. Resumindo e concluindo o nosso pensamento, o livro de Provérbios, ele nos ensina que a qualidade do governo determina o destino da nossa nação, do nosso povo. Um governo reto, um governo digno, ele constrói segurança, ele traz bem-estar para todos os brasileiros. Já esse governo opressor, principalmente através dessa tributação excessiva, isso tem destruído a nação pouco a pouco. É o que está acontecendo. Lembre-se de uma coisa, lembre-se disso. Provérbios 29:4, ele avisa que o governo injusto, que cobra impostos excessivos, leva a nação à ruína. É bom a gente lembrar isso, mas guarde isso no seu coração. Pague seus impostos, sim. César tem direito ao que é dele, né? Porém, vamos entender, jamais entregue a sua alma, a sua fé, a sua moral a esse Estado. Porque isso pertence somente a Deus e não pertence a nenhum presidente mortal, a nenhum ministro mortal e corrupto. Meu querido, o governo, ele pode ter autoridade, sim, mas essa autoridade é limitada. Ela não é absoluta, ela não é suprema. O único soberano e supremo é o nosso Senhor Jesus. Então, cuidem-se para que vocês não caiam, porque aqueles que tocarem na nação, a nação de Deus, a conta vai chegar cedo ou tarde. E a única solução que nós vamos ter para esse país, para o povo brasileiro, é a gente não se corromper, é você manter a sua dignidade, é você manter a sua esperança, é você não deixar de acreditar por conta de uma meia dúzia de homens mortais, de homens corruptíveis, de pessoas insanas que infelizmente estão dirigindo uma nação tão linda, um país tão lindo como o nosso Brasil. Mas eu creio que este país, o povo brasileiro, está sob o domínio do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano. E você, meu querido, que tem a responsabilidade de cuidar de um município, de cuidar de um estado, de uma nação. Eu falo isso para você que é prefeito, para você que é senador, para você que é deputado, vereador. A responsabilidade que está nas suas mãos, ela vai ser cobrada. Cedo ou tarde, a conta vai chegar. Portanto, erga os seus olhos para Deus, peça direção, a fim de que o povo brasileiro possa ser uma nação abençoada. Forte abraço desse amigo pastor missionário Wander Marques.